Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma aula hoje, encerrando a nossa semana, né? E então nessa sexta-feira nós vamos ter aula de ciências, ok? Eu vou pedir então para vocês pegarem a sua apostila e abrirem na página 12. Na última aula, então, a gente terminou essas atividades aqui. E também a gente fez a experiência lá da massinha no Google Meet. Na última aula também vocês assistiram essa experiência aqui dos materiais que afundam e flutuam. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o assunto aqui, esquenta rápido. Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso. E já garanto, fica até o final dessa aula que a gente vai ter também algo bem legal, tá bom? Esquenta rápido. Ao andarmos descalços em um piso de ladrilho, teremos uma sensação de frio nos pés. Então, por que não sentimos o mesmo quando caminhamos descalços sobre um tapete? Porque quando caminhamos descalços sobre um tapete, a transferência de calor não acontece com facilidade. O calor, que é a energia térmica, sempre é transferido espontaneamente do corpo com maior temperatura para o de menor temperatura, até que ambos fiquem com a mesma temperatura. Toda vez que você se expõe ao sol ou come uma comida quente, o calor é transferido para o seu corpo. E aí dá aquela sensação, né, que você fica, ai meu pai. Existem materiais que deixam o calor ser transferido com facilidade, sendo chamados de bons condutores de calor. O ferro, o alumínio, entre outros metais, são exemplos de materiais que conduzem bem o calor. Também existem materiais que são maus condutores de calor, isto é, que não deixam o calor ser transferido com facilidade. O plástico e lã, os tecidos em geral, como aqueles usados na fabricação de tapetes, são exemplos de materiais que não conduzem bem o calor. Os materiais bons e maus condutores de calor podem ser utilizados de diferentes maneiras para fabricar diferentes objetos que facilitam a vida das pessoas. Então é muito importante a gente saber quais são, né, os objetos que são condutores de calor e quais não são. É muito importante para a nossa segurança também. As roupas de inverno são feitas de materiais maus condutores de calor. Dessa forma, elas evitam a perda de calor do nosso corpo. Então, por isso que a gente consegue se esquentar com essas roupas, né? Ao tocarmos em materiais bons condutores de calor, como metal, temos a sensação de frio, porque transferimos parte do calor do nosso corpo para esses objetos, esses materiais. Então aqui você sabia, para desamassar as roupas, o ferro de passar precisa estar muito quente. Por isso, sua base é feita de metal, que é um bom condutor de calor. Já seu cabo é feito de plástico e borracha, que são maus condutores de calor, para evitar que as pessoas se queimem. Então é muito interessante o ferro de passar, né? Porque ele precisa estar bem quente na parte de baixo para poder passar a roupa. Só que para a gente poder pegar, ele tem outro material que não conduz o calor para nossa mão. Então não tem como a gente se queimar segurando o ferro. A gente só se queima se a gente pôr o dedo na parte de metal, né? Que acho que ninguém faz isso, né? Porque senão você vai se queimar. Então, ele tem esses dois materiais, um que é para facilitar a nossa vida, né? O ferro de passar roupa, estando bem quente na parte de baixo e em cima, de uma forma que a gente consiga segurar. Galerinha, então agora nós vamos ter uma experiência bem legal. Você pode acompanhar comigo pegando esses materiais aqui, tá bom? Então, olha aí essa experiência, que bacana. Então, para essa experiência da página 13, nós vamos precisar de 3 colheres, uma de madeira, outra de metal e outra de plástico. Como eu não tenho de plástico, eu tô pegando essa colherzinha que é da panela de arroz, a panela elétrica de arroz. Infelizmente, elas não são do mesmo tamanho, gente, porque eu não tenho colher do mesmo tamanho. Mas eu vou pôr a mesma quantidade de manteiga em cada uma delas. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Eu também tô usando essa panelinha aqui, leiteira, porque as colheres não ficavam em pé no outro recipiente que eu tentei, elas ficavam escorregando. Então, eu acabei de colocar água quente aqui e agora eu vou pôr as 3 colheres com manteiga. Então, primeiro eu vou pôr a de madeira, tanto faz a ordem, né? A de plástico, a de metal e a de plástico.
E agora nós vamos ver qual vai derreter primeiro. Vamos ver. Momentos de tensão. Olha o que tá acontecendo aqui com essa manteiga que tá nessa colher. Já era. Bom, gente, o que aconteceu aqui? Que vocês acabaram de ver sem nenhum corte. A manteiga que estava na colher de metal derreteu primeiro. Isso porque o metal é um bom condutor de calor. Então, ali vocês vão responder na página 13 essa tabelinha. O que aconteceu com a manteiga em cada uma das colheres? Colher de madeira. A manteiga ainda está intacta. Na colher de plástico, começou a derreter, mas depois de um tempo, depois de alguns minutos, alguns segundos, né? Ela derreteu. E a colher de metal foi a primeira que derreteu. Então, vocês podem escrever isso aí, tá bom? Bom, qual derreteu primeiro? Com base no que você observou ali no número 2, classifique o material de cada colher, né? É feita com um bom ou mau condutor de calor. Então, qual foi o melhor condutor de calor aqui? Foi o metal. Então, o metal é um bom condutor de calor, tá bom? Já o plástico e a madeira, olha só, agora que tá derretendo toda a manteiga do plástico, ó. O plástico e a madeira são maus condutores de calor. Número 3. Quais dessas colheres uma pessoa deve escolher se quiser preparar uma sopa sem correr o risco de queimar as mãos? E aí, qual colher deve ser usada para preparar uma sopa sem a gente queimar a mão com o cabo da colher? Provavelmente a de madeira, né? Colher de pau ali, porque você não vai queimar a sua mão, ela não vai esquentar. Agora, a de metal, ela vai esquentar rapidamente o cabo e aí você pode se queimar, tá bom? Então, responda essa página e agora a gente vai continuar com a nossa aula, tá bom, galerinha? Muito bem, então depois dessa experiência de responder as questões ali, vamos continuar na página 14. A energia elétrica é usada para acender lâmpadas, fazer os eletrodomésticos funcionarem, usar o telefone celular, entre várias coisas. Mas será que essa energia, assim como a energia térmica, é conduzida de maneira diferente, dependendo do material? Então, a energia elétrica chega até nossa casa através de fios elétricos, né? Vocês sabem disso, os fios que ficam ali na rua, né? Em casa, os fios ficam dentro das paredes. Quando ligamos um aparelho na tomada, a eletricidade passa para os fios do aparelho fazendo funcionar. Assim como o calor, a transferência de energia elétrica ocorre com mais facilidade por alguns materiais do que outros. Os materiais que deixam a energia elétrica passar com facilidade, como metais, são chamados de bons condutores de energia. Já os materiais que não deixam a energia elétrica passar com facilidade, como a borracha, o plástico e o vidro, são chamados de maus condutores de energia. Então, aqui nós temos um exemplo assim de fio, né? Então, aqui tem metal, bom condutor de energia elétrica, e plástico, mau condutor de energia elétrica. Então, por isso que os fios são encapados assim com borracha, com plástico, né? Justamente para a gente não levar choque. Os fios por onde a corrente elétrica passa são feitos de cobre, um metal que conduz muito bem a energia elétrica. Entretanto, qualquer pessoa que encostasse no fio levaria um choque elétrico, né? Acabei de falar. Para evitar isso, os fios são recobertos com plástico, que é um mau condutor de energia. Então, o plástico ele não vai conduzir essa energia até você. Por isso que você pode pegar nesse fio, né? E não levar um choque. Os raios são descargas naturais de energia elétrica entre as nuvens, ou entre as nuvens e o solo. Então, tempestade elétrica com muitos raios, olha só, um exemplo aqui, né, de raios. E para a gente concluir, então, nossa aula, nós vamos ler aqui alguns cuidados, né, sobre queimaduras e sobre choques. Como que a gente pode evitar de levar um choque e de também se queimar? Cuidar da saúde e da segurança é uma responsabilidade de todos nós. Veja o que você pode fazer para evitar queimaduras e choques elétricos. Então, vamos lá, evitando queimaduras. O excesso de calor pode causar queimaduras. Além de muito doloridas, as queimaduras podem causar lesões graves.
Por isso, fique atento para evitar queimaduras. Então, aqui tem algumas orientações. Não mexa em fósforos, velas, álcool ou acetona sem um adulto por perto, porque são substâncias que podem, né, causar vários problemas aqui, se manipuladas de forma incorreta. Não manipule fogos de artifício. Esses devem ser manipulados apenas por adultos. Então, fogos de artifício, às vezes no Réveillon, né? Na festa de Ano Novo, querem soltar fogos. É muito importante que você não manipule esses objetos, né? Porque se eles forem manipulados de forma errada, podem causar muitas queimaduras. Não brinque perto de pessoas que estejam cozinhando ou manipulando fogos. Proteja-se dos raios solares usando roupas adequadas, protetor solar e boné. Então, além da queimadura que a gente pode ter com o fogo ali na cozinha, no fogão, né, com água quente, no ferro de passar roupa, a gente também pode se queimar do sol. Eu tenho certeza que vocês que já foram pra praia, pra piscina, já ficaram queimados de tirar a casquinha da pele, né? Então, às vezes, pode acontecer queimaduras mais graves do sol. Então, é muito importante quando vocês forem piscina e praia se protegerem com roupas adequadas e também protetor solar, boné. E para a gente encerrar aqui, evitando choques elétricos, então algumas dicas para a gente evitar. O choque elétrico é o resultado da passagem de energia elétrica através de nosso corpo, que é um bom condutor dessa energia. A eletricidade faz os músculos se contraírem. Além de dor, os choques elétricos podem causar queimaduras. Para evitar choques elétricos, fique atento às dicas a seguir. Não brinque com aparelhos elétricos quando estiverem conectados na tomada. Então, cuidado, né? Quando você estiver aí com algum aparelho ligado na tomada e você manipular ele, tá bom? Tome bastante cuidado. Não toque em um aparelho elétrico com as mãos molhadas, nem mergulhe o aparelho na água, né? Obviamente, porque isso vai causar um choque em você. Não coloque os dedos ou objetos nas tomadas. Tenho certeza que alguém aí que tem irmão mais novo, bebê, né? A mãe tem que ficar de olho nas tomadas que ficam na parede para o bebê não encostar, porque ele encostando ali, ele põe o dedinho ali, ele acaba levando um choque, né? Não solte pipa perto de fios elétricos. Não encoste em fios elétricos caídos na rua. Se você encontrar um fio nessa situação, afaste-se e avise um adulto, que deverá ligar imediatamente para a companhia de elétrica da cidade. Então, se vocês virem aí um fio caído no meio da rua, não passe perto, não encoste nele, porque é muito provável que você se machuque, leve um choque. Então, se afaste, vá pelo outro lado da rua e avise um adulto para que ele possa comunicar às autoridades da cidade local, tá bom? Muito bem, galerinha. Então, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, eu vou pedir para vocês pegarem o CA, né? Já sabem já, e abrir na página 55 e 56, que é a tarefinha de vocês de hoje, tá bom? Aqui, 56 e a 55, tá bom? Tranquilo? E aí, na aula ao vivo, daqui a pouquinho, a gente faz a correção, né, de quem já assistiu a aula. É isso aí, turminha. Nós terminamos por aqui, nossa aula de ciências, e a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!